meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso novo projeto, Recalculando a Rota. E do que se trata esse projeto? Nada mais é do que uma série de estudos de caso, inicialmente com exclusividade para os alunos do nosso curso online, e que tem o objetivo, através de mentorias online, de consultorias virtuais, fazer um diagnóstico da propriedade, do negócio do entrevistado em questão, para que a gente consiga detectar alguns pontos que a gente possa melhorar, fazendo o papel de uma espécie de GPS, orientando e ditando os caminhos que a propriedade precisa seguir para ajustar suas questões operacionais, para que se tenha mais eficiência técnica e que a gente consiga, de fato, no final das contas, encaixar e integrar as atividades para que a ILP, de fato, ocorra dentro da propriedade, gerando uma redução de custos e um incremento de produtividade. Afinal de contas, o nosso objetivo é sempre o mesmo, fazer com que o produtor colha mais, gastando cada vez menos. E hoje a gente tem a possibilidade de retomar a conversa com o Beto e com a Aline da Fazenda Cardoso, lá dos municípios de Mostardas e Palmares, como a gente já falou no primeiro episódio, que o pessoal nos deu a honra de abrir esse projeto novo aqui, participando conosco lá no primeiro episódio. A propriedade fica bem na divisa dos dois municípios, né? Então não dá nem para dizer que é de Mostardas nem que é de Palmares, porque é das duas, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, uma boa noite para vocês. Eu vou, antes da gente começar a fazer o bate-bola aqui, das atualizações do avanço da colheita de vocês e das operações, né? Eu vou fazer um breve resumo do nosso primeiro episódio, da primeira reunião que a gente fez, até para a gente organizar as ideias aqui, todo mundo partir do mesmo ponto, para a gente seguir conversando em cima disso, e também para que o pessoal de casa entenda um pouco da história de vocês, né? Eu não vou pedir que vocês contem todo o relato de novo, quem quiser um pouco mais de detalhes, que assista lá o primeiro episódio do projeto que está disponível na íntegra, lá quase 2 horas de conversa. Então, como eu já disse, a Aline e o Beto são da Fazenda Cardoso, dos municípios de Mostardas e Palmares, e a propriedade como um todo atua numa área de em torno de 1.000 hectares, mas a Aline e o Beto, que inclusive são casados, optaram por pegar uma parte da propriedade, como eu já disse, são alunos do nosso curso online, para fazer uma espécie de lavoura-escola, como a Aline batizou aí, que eu achei bem interessante a expressão que ela utilizou. Então, nesses 240 hectares que eles estão semeando em conjunto, separado do todo da propriedade, o objetivo é pôr em prática as questões que a gente tem abordado com eles ali através do curso e dessas mentorias de forma virtual que a gente tem feito, para justamente ver como que isso vai impactar, que resultados vão trazer, para ir aos poucos expandindo para o restante da propriedade como um todo. Então, para vocês entenderem, são 240 hectares, a maior parte da área de soja, dá em torno de 170 hectares de soja, e o restante é a área de arroz, dentro desses 240 que eles semeiam de forma separada. O histórico das áreas até então, fazendo um retrospecto aí das últimas safras, 3, 5 safras para trás, o arroz estava variando uma produtividade entre 160, 175, aí em torno de 8.000, 8.500 quilos, era o que estava acontecendo até então. A produtividade, a época de semeadura, eles até estavam começando, na maior parte dos casos, ainda dentro da época recomendada, mas o final da semeadura estava acontecendo de invadirem o mês de novembro, semear até dia 10 de novembro, se eu não me engano, foi o relato que o Beto nos passou na outra reunião. Então, começavam dentro da época, mas o final da lavoura acabava perdendo um pouco da época de semeadura, e isso atrapalha, como a gente já abordou bastante, a sequência das operações, pensando ainda mais na rotação com soja, né? Que o ideal é que a gente plante a soja também cedo. Então, acaba que traz um pouco de impacto negativo para a sequência das operações. A soja é mais recente, não tem tanto histórico de produtividade para trás. Eu peguei aqui só os dados que a Aline nos passou da safra 19 e 20, onde tinha Valente e BS Irga. A BS Irga até colheu um pouco mais, numa lavoura ela deu quase 60, na outra propriedade deu em torno de 30, 31. Então eu fiz aqui, pessoal, uma média da BS Irga das duas áreas. A Valente colheu 33 e a BS Irga 45. Então, se a gente for fazer uma média de produtividade geral da safra passada, fica em torno de 39, 40 sacos. Vamos arredondar para 40 sacos a média da soja
da safra passada. Então, agora, essa questão das produtividades, quando a gente fez a reunião passada, vocês estavam em pré-colheita, né? Nós não tínhamos nenhum número para abordar, e por isso mesmo que eu estou fazendo esse retrospecto agora, para que a gente faça esse gancho, né, com essas questões que a gente falou, para ir avançando agora, falando das questões da produtividade, tanto de uma cultura quanto da outra. Mas antes da gente chegar nesse ponto específico aí, algumas coisas que vocês já fizeram na safra passada, teve alguma área já de AZVEM, né, de ILP, que vocês, como a fazenda se desfez do gado para aumentar as áreas de lavoura, principalmente a introdução da soja, acabou que vocês não têm uma pecuária muito pequena, né, que não daria para fazer a utilização em cima dessas áreas de lavoura, e a estratégia utilizada foi trazer gado de terceiros para colocar no período entre as duas lavouras, e se utilizou a pastagem ainda sem adubação. A estratégia foi ter uma experiência com a cobertura de inverno e a pecuária, mas como a área foi sem adubo, se colocou uma lotação baixa, né, para ficar de acordo com o volume forrageiro que a gente tinha disponível, mas a princípio deu muito certo esse primeiro contato, né, e eu acho que a partir daí a gente pode começar a falar dos resultados que vocês tiveram, né? Como é que foi essa experiência, a primeira experiência de ter o gado em cima das áreas, como que foi a colheita do arroz, aí depois a gente passa para os detalhes da soja. Então, vou passar a palavra para vocês, dando mais uma vez meu boa noite e as boas-vindas, né? Feita essa breve explanação aí do resumo da nossa primeira conversa, eu gostaria que vocês agora nos passassem os dados complementares disso tudo. Beleza, tu quer falar? Tu quer passar? Não, tanto faz. De média, né, o nosso arroz esse ano deu 190, fechou em 190, e foi o primeiro ano que nós plantamos nessa nossa novo modelo arroz, né? O ano passado foi só soja. Sim. E aí a soja, a gente teve a soja irrigada e a soja não irrigada, né? Lá no esquadro. E a soja irrigada a gente conseguiu fechar em 58 de média e a não irrigada 40, ambas BS, né? Ambas BS Irga. E no BOP, que foi 6700, lá foi 42 de média. 42 de média. Não, sem irrigar também. Sem irrigar. A gente chegou a começar a dar um banho no BOP, que terminamos a irrigação do esquadro, né? Levamos o canhão para o BOP e quando a gente estava, digamos assim, na metade dessa volta que a gente ia dar para tentar salvar alguma coisa, acabou chovendo, a gente parou, não irrigou mais, mas mesmo assim já era bem tarde já e ela acabou fechando nessa média aí. Ela aqueceu bastante também, acho que isso não foi um ponto. Tá, deixa só. Que não foi tão positivo, digamos. Fiquei acompanhando o relato de vocês e, obviamente, que eu anotei só do arroz por enquanto aqui, né? A da soja separada, como é que ficou? Só as médias agora. Tá, do esquadro irrigada 58. Tá, 58. Da não irrigada 40. Também do esquadro. Ambas BS. Também no esquadro, ambas BS Irga. Beleza. Tá. E agora no BOP? Deu 42 e a variedade é 6700. Nideira 6700. Beleza. Tá. Já anotei aqui. Essa questão, vamos falar um pouco mais de detalhe agora dessa área do arroz, né? Vamos separar por culturas agora, que, como eu comentei, vocês tinham feito aí essa primeira experiência de ter o gado no inverno em cima das áreas, né? Precedendo lavoura de arroz, que, como a expressão que eu usei aí da lavoura escola, um dos objetivos era justamente esse, né? Então, começar a fazer as coisas de uma forma menor, né, para ver se dá certo, para ter as primeiras experiências, para se autoconvencer antes de mais nada, porque é muito fácil a gente ver um relato alheio, mas a nossa experiência sempre faz mais sentido, né? E ela é o que de fato importa para vocês, o resultado interno de vocês, né? Tá? Então, como é que foi essa primeira experiência? O número aí já
190 já chama bastante atenção, né? Então a gente passou do um patamar aí de em torno de 160 e 170, e eu me lembro de ter falado para vocês na reunião passada, antes mesmo da gente ter começado a colher, eu me lembro de ter usado a seguinte expressão, que com esses pequenos ajustes de época e esses detalhes puramente operacionais desse início do processo, eu afirmei, eu me lembro, e isso quem quiser conferir, volte lá no primeiro episódio, mas eu tenho certeza que eu falei que daria tranquilamente para a gente aumentar a produtividade em pelo menos 1 tonelada, que ela estava entre 160 e 170, que daria para aumentar para 180, entre 180 e 190. E, de certa forma, foi uma previsão da mãe de Iná, Fabrício de Iná. Certinho. Desculpe, 190, então já num primeiro momento passou de 8.500 para 9.500 quilos, né? Então a história que você estava girando entre 8.500 e foi uma afirmação que deu na tampa, né? 1 tonelada exatamente foi o que variou a quantidade, né? Parabenizo vocês aí, fico feliz pelo resultado, ver que de fato era possível, né? Aquilo que a gente afirmou, tão possível que aconteceu, né? E como é que foi? Nos relatem aí essa experiência em si, obviamente que devem estar fazendo o número, né? Mas a experiência em si, a parte operacional, a parte da vivência dessa experiência nova e até chegar o momento da colheita. Olha, depois da colheita a gente tem certeza e quando o resultado vem a gente fica feliz e comemora, mas até chegar o momento da colheita em si, das máquinas entrarem, como é que foi esse processo todo para vocês aí? Não, foi bem diferente, né? Porque foi a nossa primeira vez aí tendo esse gado no inverno, essa forrageira. Essa área lá é uma área que não é sistematizada, né? É uma área de taipa, relativamente dobrada, assim, bem dobradinha. E eu acho que um dos nossos maiores medos ali no começo foi tentar estabelecer o azevém da melhor forma possível nas taipas também, para que ela se firmasse, né, e o gado não desmanchasse essas taipas. Esse era um medo grande que a gente tinha, que eu tinha também, do gado pisotear e estragar, né? Mas não, foi bem tranquilo, o azevém se estabeleceu bem, e nas taipas também, a gente não conseguimos fazer tão cedo as taipas como deveria, para o azevém vir melhor, mas mesmo assim ele veio e conseguiu tapar essas taipas. E foi super bom. A gente acabou o gado saindo um pouquinho antes do que poderia ter ficado um pouquinho mais, e a gente dessecou no cedo, né, para poder ter um controle da palha, né, que acaba que no arroz o azevém é um pouquinho complicadinho, né, e foi muito bom. Plantamos na época, acho que perfeita, ali por 15 de outubro, né, levamos 2 dias e meio para plantar. Super rápido. E a água é de terceiros, e esse ano foi um dos melhores anos também de água. O nosso irrigador é muito bom, é um cara sensacional, e acho que as coisas vão se somando e vão dando certo, né? A lavoura se estabeleceu muito bem, a lavoura se manteve limpa e foi super bom. E de repente, até se não fosse o primeiro talhão da área, esse número teria sido um pouco maior ainda. Que o primeiro talhão acabou dando uma fraquejada, mas foi muito bom, né? Não, mas faz parte. Essas oscilações da produtividade acontecem. Até porque tem manchas de solo diferente e tudo mais, e histórico das áreas. A fertilidade natural da área também impacta um pouco nisso, né? Geralmente tem dentro da propriedade, você, como plantam há bastante tempo, sempre tem uma lavoura ou um talhão, o cara já sabe que ele geralmente é o campeão, ele é diferente, assim como tem os picos para cima, tem os picos inferiores também, né? Sempre tem aquela lavoura, o cara já sabe, esse quarteirão geralmente ele é ruim, né? Mas ainda o que nos importa no frigir dos ovos é a média final. E legal porque tu acabou de relatar aí, Beto, outro ponto importante e crucial, na verdade, que faz toda a diferença é essa questão de ter semeado na primeira quinzena de outubro, né? Então, vocês, pelo histórico que tinham aí, plantando até 10 de dezembro, vocês anteciparam a semeadura do arroz em um mês, praticamente, né?
Então, isso é óbvio que fez diferença também, né? Não é só a questão de ter a forrageira no inverno, o gado em cima da área. Obviamente que, como tu mesmo disse, é uma soma de fatores. A irrigação foi boa. Então, mas mais uma vez, junto e confirma o que eu passo afirmando e reafirmando que as nossas soluções, agora não é nem os problemas, porque nesse caso mudou o resultado, então vamos chamar que as soluções são muito mais operacionais do que técnicas, porque a parte técnica, geralmente, o manejo fitossanitário, essa parte dos químicos e coisa e tal, o pessoal geralmente faz, só que e a tendência é que quando se semeia mais tarde, pensando em doença mesmo, fica até mais difícil de controlar, né? Então acaba que fica o pacote químico mais caro, né? Quanto mais tarde a gente faz isso e no final das contas a produtividade fica prejudicada. Então, parabéns aí pela experiência, pelo o relato e principalmente pelo número, né? Fico bastante feliz de ver aí que o resultado realmente se confirma e que os conceitos das coisas que a gente afirma estão se comprovando mais uma vez, mais uma propriedade, né? Bom, pessoal, e como a gente já falou um pouco dos resultados do arroz aí, dessa primeira experiência de vocês, dessa maneira nova, né, de fazer essa lavoura escola, um rico de um experimento, né, 240 hectares de experimento, uma área boa, né, uma área experimental bem representativa, né, mas vamos falar um pouco da questão da cultura da soja, né, dos resultados aqui. A média geral, tá, eu anotei aqui separado por área, por cultivar e sistema, irrigado e não irrigado, né? Obviamente que na área irrigada teve um pouco mais de produtividade, a média geral ficou em torno de 42 sacos, tá? E a gente tinha falado um pouco antes aí que o histórico era de 39, 40, então aumentou um pouco, mas não foi muito. Então isso é uma coisa interessante, inclusive, da gente, como vocês me passaram antecipadamente algumas análises de solo, até para a gente aproveitar essa conversa e já dar uma analisada nelas. Inclusive agora, durante a reunião, vou compartilhar minha tela com vocês e eu confesso que eu só dei uma corrida de olho nas análises, assim, só para ter uma noção, principalmente da questão do pH, né? Mas eu vou indagar vocês algumas questões, pedir que vocês relatem um pouco de como é que foi o manejo da soja em si, a gente já tem o resultado aqui, né? Mas depois eu abro as análises para a gente, de repente, até começar a entender um pouco desses resultados, né? Com base na própria análise. Que a soja, como o arroz tem a famosa autocalagem, que a lâmina d'água favorece, quando a gente satura o solo, lá o pH, a água, por ter pH neutro, ela eleva o pH do solo, por consequência, fica tudo disponível. A soja, como ela é de sequeiro, ela depende muito mais, a soja e a forrageira no inverno, né? Isso, inclusive, é um benefício indireto que a soja traz para o sistema, que ela melhora, inclusive, a condição tanto de drenagem quanto de fertilidade do solo e de estrutura física do solo para as próprias forrageiras também, né? Então, ela traz um benefício bem amplo para a propriedade. Mas, então, me relatem aí como é que foi o manejo da soja em si, se essas áreas são soja sobre soja, se teve pasto, se teve preparo convencional, como é que foi? A área, a soja, ela foi toda soja sobre soja, né? Toda a área de soja era soja no ano anterior, toda ela com forragem de inverno, né? Com cobertura, e a gente fez um controle de inverno para bulva, né? E um controle bem satisfatório, controlou bastante, e quando a gente dessecou ali o pré-plantio, 15, 20 dias antes, a gente não viu muita coisa, não viu muito problema a bulva tinha sido teoricamente controlada no inverno e estava tudo certo. Fizemos o plantio, começamos dia 29 de outubro. Isso. E terminamos dia 8, né? Isso. Terminamos dia 8 de novembro. Usamos Fox. Nós passamos o Fox. Só que na parte irrigada só, nessa área. E na não irrigada não. E na outra área a gente passou o Fox na não irrigada. Nos 47 do BOP foi passado o Fox também. E acho que um pouquinho antes do plantio eu posso falar também que a gente passou o Fox e sempre na iminência de ter o irrigador, né? Sim. Mas ainda sem a certeza. Tinha faltado peças. Né? Eu estava com problema para entregar o irrigador. Aí depois eu complemento. Aí plantamos dentro da época, tudo direitinho. Fizemos os controles, né? Normal.
e o irrigador não chegava. Aí a gente acabou comprando de fato o irrigador e não chegava, e ele acabou chegando 15 de janeiro, tá? Já tarde, hoje a gente vê que foi tarde, né? E na época a gente achou que não seria, ainda não era tão tarde, ela estava recém começando a secar as flores e começar a fazer os canivetes, né? E a gente começou a irrigar esses 70 hectares do esquadro. A gente deu em torno aí de 4 banhos, se eu não me engano. Mais ou menos. No esquadro. E foi isso, tio. E aí colhemos... No esquadro a gente não chegou a corrigir de calcário, porque o pH estava bom. E no BOP sim, só que a gente botou um pouco tarde, então a gente optou por um filler. E a gente colocou em torno de 2 toneladas, né? E meio. Mais ou 2 menos. toneladas e meia no BOP. É porque estava bem disparelho nos talhões, tá? Sim. Então a gente colocou nuns 1,5 e em outras quase 2 toneladas. Já foi um pouco menos. Em torno de 2 toneladas. Em torno de 2 toneladas, tá certo. Tá, o número médio foi 2 toneladas de calcário, isso? 1,5. Pode ser. Foi caindo? 1,5. Tá, Porque... é bom a gente anotar essas coisas aqui, porque assim, ó, eu separei numa pasta, como a Aline tinha me mandado por e-mail algumas informações aí, principalmente essa questão das análises, né? Eu separei numa pasta aqui tanto o gráfico da influência do pH na disponibilidade dos nutrientes e também muito foco na questão do alumínio, que é tóxico para as raízes, né? Principalmente nesses níveis de pH mais baixo. E eu tinha dado uma travadinha aqui, por isso que eu parei de falar, achei que a internet tinha travado. Mas essa questão do gráfico, para a gente entender a disponibilidade dos nutrientes e a disponibilidade do alumínio também, que o pH, quanto mais ácido, mais alumínio tem, sim, mais problema para desenvolvimento de raiz vai ocorrer. E separei também a parte do manual de adubação em calagens, que é como a gente faz a leitura ali do índice SMP, que é a metodologia utilizada para a gente definir a dose que a gente vai necessitar de calcário para corrigir a área. Daí, tanto para elevar, tem 2 colunas ali, uma para elevar o pH para 5,5 e outra para elevar o pH para 6. E daí, como tem as análises da área aqui, eu vou olhar o índice com vocês e a gente vai ver essa correção que vocês fizeram aqui, o quanto que representa, para quanto que a gente pode ter elevado esse pH, né? Mas pelo que eu dei uma corrida de olho ali, tá bem ácido. Eu não tenho praticamente certeza que essa quantidade de calcário foi insuficiente. Vai ter que se fazer uma reaplicação, um complemento dessa aplicação aí, mas esses detalhezinhos a gente já aborda eles. Eu só quero fazer um comentário de uma coisa que o Beto falou, essa questão da irrigação foi com o canhão que vocês compraram, é isso? Isso. Eu só me esqueci de um detalhe, eu acho que vai ser interessante também, que eu falei do controle de inverno para a buva, né? E ele foi muito satisfatório no inverno, porque no decorrer não. A gente teve bastante problema. A gente decidiu plantar sem botar um pré-emergente para a buva e acabamos se arrependendo, porque ela deu bastante. Esquadro teve bastante. No esquadro, né? Não sei precisar o que deu por metro, mas acho que foi também um limitante de produção aí nesses 58 e 40, né, na irrigação. A principal competição da buva com a soja é justamente por água, né? Ela tem uma variação, o dano que ela causa varia de 4 a 12% de produtividade e, obviamente, tem relação direta com a precipitação. Quando está bastante chovedor, que a safra está com volumes de chuva regulares e satisfatórios, a perda tende mais para o lado do 4, é uma perda do 4. E quando está mais seco, é justamente onde ela causa um impacto maior, porque ela é muito mais competitiva, né? Então, se pega um período mais seco, essa variação entre 4 e 12 tem justamente relação com a precipitação. Quanto mais seco tiver, mais ainda ela nos prejudica, desgraça, né? Mas essa questão dos pré-emergentes aí é uma boa percepção e não dá para a gente facilitar. Esses tempos eu fiz uma postagem, que eu não sei se eu vou me lembrar de cabeça o que eu escrevi na postagem, mas falava especificamente sobre os pré-emergentes
que, se eu não me engano, falava o seguinte: quem abre mão do porteiro e do segurança não pode reclamar se der briga na festa depois. É mais ou menos a história essa. Tá? E é mais ou menos por essa via aí que o pré-emergente vai funcionar. Né? Ele vai limitar, pelo menos, por mais que não zere os penetras, vamos chamar assim, ou aqueles convidados indesejados dentro da nossa festa, mas vai reduzir bastante, né? O controle fica bem superior. Mas tem também, eu confesso para vocês que eu tive uma lavoura aqui esse ano que teve um problema grave de uva, e que era a área de primeiro ano um produtor que a gente começou a atender também na primeira safra, então não tinha um pouco o histórico da lavoura passada, e a gente cometeu o mesmo erro, né, de não botar o pré-emergente, e eu, quando vi ali já na primeira capina que ia ter problema com escape de uva, a gente tentou colocar o cloransulan, que é o Pacto, que é um produto que era da Dow, agora virou da Corteva, né? Uhum. Mas não tinha. A gente não teve o que fazer. Nós colocamos também. A gente colocou. Ele teve um pouco de efeito, ele teve efeito, ajudou, mas não foi, não resolveu, né? O problema que já tinha sido que como o controle do inverno ele foi muito bom, a gente acabou caminhei a lavoura, a gente caminhou e não representava que precisaria desse pré-emergente, acabou precisando, né? Que na verdade vocês fizeram controle com o que no inverno? Com metsulfuron, com a Alai? Eu não sei, eu sei os nomes comerciais, eu não sei, mas foi a Alai. Foi a Alai. Tá. Alai e 2,4-D. Tá. E obviamente foi no meio da pastagem, né? Com certeza. Então vocês fizeram um controle químico e a própria pastagem fez a barreira física ali de impedir que viesse uma nova leva. Só que daí depois a gente desseca, vai planta e até a soja fechar, que daí foi justamente esse gap que ficou, né? E como estava no início de ciclo mais seco, a soja também ela vegeta mais lentamente quando tem pouca disponibilidade de água no início, né? E a desgraça da uva tem uma competitividade, como eu disse antes, aí muito grande por essa questão de água, né? Então, por mais a soja vai lentamente e ela vai embora, né? E, inclusive, provavelmente tenha a questão desse déficit hídrico inicial aí, o próprio efeito, a própria eficiência do produto, do Pacto, do cloransulan que vocês usaram aí, também tem essa questão da falta de umidade comprometendo a eficiência do produto. Então, isso junta, né? São fatores que juntam aí. Mas o que eu ia falar antes, o Beto acabou complementando, e foi interessante, inclusive, esse complemento. Mas o que eu ia falar, eu perguntei da questão da irrigação, né? Falou aí do canhão, né? Que chegou tarde, coisa e tal. E a percepção que vocês... Foi muito bom o ponto que tu falou aí, que a lavoura estava em canivete quando ele chegou. Daí tu Exato. Não chegou no enchimento de grão, ainda estamos salvos. Isso foi uma pena. Tem um lado bom de eu não pegar as informações antecipadamente com vocês, que eu vou entrevistar, para que eu seja desafiado, como eu já disse, eu quero que as coisas sejam meio que surpresa para mim. Tem o lado bom disso, de ver como é que eu vou me sair recebendo informações na hora mesmo, em tempo real, né? Uhum. Mas tem o lado ruim, que se eu soubesse isso daí, eu tinha separado um outro gráfico para vocês que mostra justamente a curva de demanda de água da soja. E isso é um erro muito comum, do pessoal ficar aflito quando começa, no final do ciclo, ficar com uma estiagemzinha mais prolongada, menos volume de chuva, e o pessoal, não vai ter água para o enchimento de grão. O potencial da lavoura ele se define entre o florescimento e o canivete. Então, na verdade, é um pouquinho antes do florescimento até o período do canivete. Na verdade, o pico da curva, assim, quando começa a formar o grão, e a partir dali que ela vai encher o grão, a curva já está descendente. Então, o pico é um pouquinho antes, é que nem o milho. O milho no milho é muito... é um reloginho, isso daí é 15 dias pré-pendão e 15 dias pós-pendão, que é a curva máxima, que é quando ele se prepara a planta se prepara para florescer e 15 dias, 2 semanas após o florescimento. Na soja, mais ou menos semelhante essa curva aí. Então, do canivete, que começa a formar a vagem para gerar os primeiros grãos ali,
Dali para frente é óbvio que é importante que chova, tem que ter água também, só que o pico da demanda já passou. E é justamente nesse momento do pico da demanda que ela define o potencial que ela vai ter. Então, se ela estiver passando por um estresse nesse período, pré-florescimento, pré-formação de canivete vagem, ela vai fazer uma leitura do ambiente com as condições que ela tem, tanto de nutrição quanto de água, disponibilidade, e ela estrategicamente vai definir um potencial produtivo que ela tenha capacidade de perpetuar. A estratégia da planta é sempre perpetuar a espécie. Ela vai formar sementes, na verdade, né? Por mais que a gente esteja colhendo para vender como grão, para a planta aquilo dali é a perpetuação da espécie dela, é uma semente que ela tá criando. Então, se ela faz a leitura do ambiente, obviamente que é uma estratégia genética do material ali, e de acordo com as condições que ela tem naquele momento, ela define até onde ela pode florescer, até onde ela pode formar vagem, para que ela tenha condições de encher essas vagens que ela formar. Então, por mais que tenha água depois, no final do ciclo, o potencial foi definido antes disso. Então, por mais que vocês conseguiram colocar água, realmente já estava... Se tivesse tido a condição de ter irrigado antes, principalmente pré-florescimento, do fechamento das entrelinhas para frente ali, que começa para a gente chegar num estágio da lavoura que todo mundo entenda, né? Sim. O fechamento das entrelinhas até o início da formação das vagens é a curva máxima de demanda por água. Tá? Antes, no início do ciclo, ela vai subindo até chegar nesse momento aí que ela faz a curva máxima, e do início da formação de grãos para frente, ela vai só descendo. Não quer dizer que não precise de água, né? Mas é que é uma interpretação equivocada que a grande maioria das pessoas faz, que fica muito preocupado quando para de chover no final do ciclo, né? Não vai ter água para encher o grão. Mas o potencial foi definido um pouco antes disso, né? Se a gente pudesse escolher, controlar o tempo, se tivesse que escolher em qual momento, é inevitável, vamos fazer uma situação hipotética aqui, é inevitável que vai faltar água numa parte do ciclo, tá? Aí, se a gente pudesse escolher, que fosse no enchimento de grãos e não no florescimento e formação de canivete, porque daí, por mais que fique um grão mais leve no final, a quantidade de grão por vagem acaba compensando, né? Ela vai vai se preparar para produzir mais, e lá no final do ciclo começa a faltar água, ela vai limitar o peso do grão, daí vai influenciar no tamanho e no peso desse grão. Mas a quantidade de grão por planta que foi definido antes vai ser grande, né? Então mais ou menos o que aconteceu com a gente no arroz esse ano aqui, que eu me lembro de ter relatado para vocês na outra conversa, que quanto mais ao sul aqui, a gente chegou a ter em Santa Vitória, entre janeiro e fevereiro, final de janeiro e metade de fevereiro, 700 milímetros de chuva em 4 semanas consecutivas. Só que até esse momento, e isso tem tudo a ver com o que vocês estão falando da falta de água para a soja, até esse momento para o arroz que estava com o pé na água e o sol na cabeça, né, estava ótimo. Então se definiu um potencial produtivo tão alto que mesmo ficando 4 semanas de tempo instável, com nebulosidade ou com chuva, é óbvio que impactou no peso do grão, mas as produtividades foram bem expressivas. O potencial que se definiu foi impressionante. Então, deu uma complicada ali no enchimento de grão, que reflete no peso dele, né? Mas estava tão boa a coisa até ali, e a lógica é a mesma. Do florescimento para frente, geralmente a planta, quando ela vai florescer, ela se prepara, isso que eu comentei antes, ela se prepara para florescer com as condições que ela tem no momento, e daí ela define o potencial. A partir do momento que ela começa a florescer, meio que o potencial está meio definido já. Na soja é um pouquinho diferente, porque tem essa questão desses materiais de hábito indeterminado que tem capacidade de vegetar e reproduzir simultaneamente. Mas, a partir do momento que ela inicia o florescimento, já começa essa parte da vegetativa vai perdendo força, né? Ela vai ficando mais lenta, essa capacidade de vegetar, e vai passando mais para o reprodutivo e menos para o vegetativo, embora ela faça simultaneamente. Mas, enfim, foi só para fazer um complemento e, de certa forma, ajudar a tua percepção aí, né? Porque tu realmente, teu conceito estava certo, né? Chegou tarde, daí depois foi olhar a lavoura. Não, mas está só em canivete, ainda dá tempo. É lógico, alguma coisa ajudou, né? Tanto que deu diferença. Claro. Quase 20 sacos de diferença da área irrigada para a área não irrigada. É óbvio, mas
eu só estou tentando esclarecer que se tivesse que escolher, e óbvio que não dependeu de vocês, né? Foi uma entrega atrasada. Sim. Mas realmente, se tivesse chegado mais cedo, pré-florescimento, principalmente, essa diferença provavelmente ia ser maior ainda, né? Exatamente. Outra coisa que eu quero saber de vocês, a área foi, tinha pasto no inverno, teve gado também, né? Sim. Tá. A máquina é com botinha ou com disco? Disco turbo. Tá, disco turbo. Ela foi toda escarificada ou só uma parte? Essa área... Não, só uma parte. E ela foi escarificada na parte irrigada. Tá. No esquadro foi escarificado na parte irrigada e no bope foi toda a área. Em todo o bope. Mas no esquadro da parte irrigada foi 40 hectares. Da parte irrigada, dos 70 foi 40. Ah, tá. Não foi toda a área irrigada escarificada. Não, era emprestado o Fox que a gente usou ano passado. Sim. E aí acabou que a gente optou em fazer um pouco em cada lugar e fizemos em todo o BOP daí. Tá. E nessa área irrigada, escarificada, contra a área irrigada não escarificada, vocês não colheram separado? A gente fez mais ou menos e a gente não tem exata, mas deu diferença. É que essa área ela não fica na fazer, ela é separada da sede. E então fica bem difícil de fazer o peso, as médias bem separadinhas, entendeu? Sim. Mas sim, teve diferença aí tranquilamente, eu acho que uns 5 sacos. Deu em torno de 4, 5 sacos de diferença. Não, é interessante. Eu acho que eu relatei para vocês na outra conversa que a gente já teve esse tipo de situação por aqui, de fazer propositalmente escarificar uma parte só da área irrigada justamente para ter o comparativo. E nesse caso desse relato aí, que era quando eu ainda trabalhava pela outra empresa, que era um outro cliente que eu atendia da empresa antiga, a gente teve, naquela safra, deu 9 sacos de diferença mesmo com a irrigação, né? Então, vocês aí estão falando em torno de 5 sacos também. É importante a gente fazer, e foi muito legal vocês terem feito isso. Mais uma vez, parabéns pela não só a percepção, mas a audácia, vamos chamar assim, de fazer esse tipo de teste, né? Porque agora vocês têm mais uma comprovação dentro de casa, né? Porque essas coisas, tem bastante relato das coisas que a gente prega para vocês, das coisas que a gente colocou no curso, das coisas que os centros de pesquisa estão fazendo, inclusive aí no Capivari o Carmona tem feito, o pessoal da Urize Soy tem feito também em área experimental, né? Então, tem os relatos da pesquisa, tem os relatos práticos que a gente passou para vocês, só que nada se compara ao nosso próprio resultado interno. Mais uma vez, vocês comprovando as coisas internamente aí que os conceitos realmente funcionam, né? Legal, mais uma informação, mais um relato de caso que eu adquiro aí de que realmente, mesmo irrigando, o escarificador faz diferença, né? Faz. Uma outra pergunta, antes da gente abrir as análises, que eu quero complementar o raciocínio em cima da soja com a interpretação das análises ali, com muito foco no pH, principalmente. Essas áreas, então, teve pasto, teve gado, foi escarificado numa parte e a máquina não tem botinha, né? Ela tem disco turbo. E perfeito. Qual é a utilização? É soja sobre soja de primeiro ano, segundo ano? Quantos anos faz que está repetindo a mesma? Teve um ano de arroz e 2 anos de soja. No ano anterior de soja, digamos que no primeiro ano, a gente usou um gancho quase que eu posso dizer caseiro, porque não é nem esses mais modernos, é um gancho que revolve mesmo, que mexe. E foi feito nesse primeiro ano. E aí se plantou a soja, e aí agora agora na última safra a gente fez isso, 40 hectares e lá no BOP também mais um pouco. Tá, não, beleza. Então são 2 anos de soja consecutivos agora, nessa área específica. Vocês chegaram a notar alguma coisa de fungo de raiz? Teve algum problema de morte de planta por fungo de raiz, não? Muito pouco. Assim, teve porque a gente sabe reconhecer ali, né? Mas assim, muito pouco, muito pouco mesmo. Não, muito esporádicos. Show de bola. Não é porque essa percepção, e lógico, a gente repetir a mesma área 2 anos aí não é tanta repetição, né? Não é tão intensificado,
mas a gente começa, eu acho que eu comentei isso com vocês também já, que a gente começa a reparar quando repete demais, né? Terceiro, quarto ano consecutivo de soja sobre soja. Eu acho, se eu não me engano, eu relatei para vocês por que a gente começou a pensar em fazer o ping-pong, porque inicialmente a divisão desses planos, antigamente, quando a gente começou essa função da introdução da soja nas áreas de arroz e da integração com a pecuária, a gente entrava com a soja, propositalmente repetia soja sobre soja 3 ou 4 anos, por causa que a gente tinha uma falsa impressão de que a soja no primeiro ano não modulava e que a soja sobre soja produzia melhor e coisa e tal. E daí a gente teve uma infeliz surpresa numa das safras. Obviamente que a genética do material também isso é uma outra coisa que a gente cuida hoje, que é escolher um material que tenha resistência genética, principalmente a fitóftora, que é o fungo de raiz mais comum nas áreas de varas. A gente não tinha esse cuidado e ainda repetia soja sobre soja, tendo pisoteio no inverno. Então, teve uma safra que a gente teve uns 30% de perda de stand dentro de uma lavoura, que a gente fez umas imagens aéreas para conseguir dimensionar, né? E daí que a gente começou a diminuir até chegar ao ponto de fazer o ping-pong, ano sim, ano não, que é o que a gente tem procurado fazer agora. Mas, realmente, segunda a safra, como foi arroz, depois soja e agora soja de novo, não vai ser tão rápida também essa evolução, embora já tenham pontualmente visualizado alguma morte de planta por fungo de raiz. Beleza. Agora a gente vai juntando todas essas informações para tentar entender, porque a produtividade praticamente não mudou, né? Então, da safra passada para essa, deu 2 sacos de diferença, 3, de 3 a 2 a 3 sacos, mas teve área irrigada e tudo mais, que nos outros anos não teve. Escarificação também, vocês tinham, como o Beto falou, tinham lavrado, na verdade, subsolaram, né? O gancho aquele é um subsolador. Ele tem o rolinho atrás também, mas ele é o subsolador, né? Ele vem literalmente lavrando, né? Faz terra como se fosse uma grade aradora aí. Exatamente. Tá, show de bola. Vamos ver se a gente abre as análises aqui para tentar entender um pouco melhor. Vamos ver, tá. Essa daqui é a área do esquadro, né? Isso. Certo. Tá, vocês estão vendo bem a análise aí, né? Sim. Tá, essa análise aqui é de a área do arroz, aonde que é? É no esquadro também, não? É no esquadro, exatamente. Tá, é o número 1 dessa... É a análise 1, é a área de arroz. Isso. A 2, 3 e 4 é soja. Tá, beleza. O pH, como vocês disseram, já está bem próximo. Tu vê a área de arroz, que a gente tem o benefício da tal da autocalagem aí pela elevação que a lâmina d'água causa, tá? O pH um pouquinho mais baixo, mas ainda assim, a partir de 5,5, inclusive na própria tabela da recomendação de calagem, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente, inclusive, tem duas opções de elevar o pH para 5,5 ou para 6. Então, a partir do 5,5, já começa, principalmente pensando em alumínio, que é o mais perigoso para as raízes, que é tóxico, né? A partir de 5,5, depois no gráfico a gente vai ver o comportamento da disponibilidade dos nutrientes. De 5,5 para cima, o alumínio praticamente despenca, né? Ele fica, se não zerado, muito próximo de zero, e já não tem mais interferência negativa nas raízes, né? Então, realmente, nessa área do esquadro, vocês não colocaram calcário nessa safra que passou, né? Não, foi arroz e não foi colocado calcário. Tá, beleza. Não, e o pH já está realmente entre 5,8 e 6 ali, 5,9, 5,8 e 6, realmente muito próximo já do ideal, né? Então, eu acho que tá... Vamos passar para outra análise aqui, que eu quero ver a parte do BOP, que é a parte mais crítica, né? Para a gente ver se tem algum reflexo, se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui que pode também ter feito diferença nessa questão do resultado da soja ter variado pouco, né? Aqui já toda a área todas essas análises são área de soja, no caso, né? Sim. Certo. Realmente aqui já o pH já está no outro nível. A área de pH mais elevado é 5,1, né? Então aqui a gente tem já uma boa tendência. Está aqui, ó. Isso daqui que eu falava para vocês antes, até não me dei conta de olhar, vou voltar na outra análise depois ali, para a gente ver a questão de alumínio. Mas percebam aqui, ó, o alumínio, a saturação de alumínio de 10% para cima
ele é tóxico para as raízes. Vocês percebam aqui que o que menos tem alumínio tem 24,8%, praticamente 25%, né? Então, ó, de 10 para cima ele tá tóxico. Em resumo, 100% da área do BOP tá com alumínio tóxico. Lógico, vocês colocaram um pouco de calcário, né? Sim. 1,5 tonelada na média aí que vocês passaram, teve variação das áreas, teve de 2 a 2,5, ficou mais ou menos uma variadita, mas sem sombra de dúvidas foi insuficiente, né? Depois a gente vai ter certeza certinho ali do que demandava de calcário nas áreas, mas aqui a gente enxerga uma possibilidade de interpretação do próprio resultado também, né? Deu 42 a área do BOP ali, ainda é uma cultivar de ciclo longo, um material mais rústico, a 6700, né? Que inclusive ficou bem posicionado. Por que vocês pensaram nessa cultivar especificamente? Teve algum raciocínio relacionado com isso, para a área ser um pouco mais fraca, precisar de um material mais rústico, ou foi por escalonamento de colheita simplesmente? Foi acho que por esses dois fatores. Isso. A gente, há alguns 4 ou 5 anos atrás, aí pensando na fazenda como um todo, né, antes de a gente fazer essa separação, no caso, vamos dizer assim, a gente já tinha plantado a 6700 lá no esquadro, e acabou que foi um ano bom de chuva, de umidade, e ela acabou crescendo demais, ficou uma soja muito alta, com os entrenós muito espaçados, né? Ela acabou fechando 50 e poucos, 52, se eu não me engano, naquele ano. E aí pensamos nela em função de lá ser uma área mais fraca, dela ia ter dificuldade de talvez se estabelecer um pouco melhor, né? E por rusticidade e período, né? Como é que é? E ciclo. Esta informação que estão vendo onde eu estou circulando aqui? Certo. Sim. Esse índice SMP, que é o que vai aparecer na tabela depois ali da recomendação de calagem, é esse parâmetro aqui que a gente usa para conferir na tabela a demanda da dose, tá? Esse a gente vai olhar depois ali. Tá? Mas eu vou, antes disso, quero abrir o gráfico para a gente dar uma entendida aqui. Isso daqui, ó. Aqui está a questão da disponibilidade dos nutrientes conforme o pH vai sendo elevado. Tá? Então, aqui está o bendito alumínio, o maldito do alumínio. De 5,5 para cima, como eu disse, ele está ali em 5. Vamos pegar aqui onde ele aparece com uma disponibilidade muito alta. O alumínio com o pH entre 4,5 e 5, que é mais ou menos o que estava ali, as áreas do BOP. A disponibilidade do alumínio está lá em cima e ele, como eu já disse, ele é tóxico para as raízes, ele vai dificultar, ele além de fazer com que elas fiquem, ele atrofia e diminui o tamanho das raízes, elas ficam mais superficiais e atrofiadas, dificultando, obviamente, a absorção de água e nutrientes. De 5,5 para cima, se a gente conseguir elevar o pH para 5,5, esse alumínio já despenca drasticamente. E de 6 para cima ele tende aqui, se não zero, ele fica muito próximo do zero. Então, isso daqui já está num nível que não interfere mais nas raízes, não é mais tóxico. E, em contrapartida, os outros nutrientes que nos são benéficos, eu percebo aqui as bases, o potássio, cálcio, magnésio, eles vão aumentando a disponibilidade. Enquanto o alumínio vai despencando, os que a gente precisa vão aumentando. O fósforo é um que tem uma demanda por pH mais alta ainda. O fósforo estando lá próximo de 7, entre 6,5 e 7, que seria a disponibilidade maior do fósforo, né? Por isso que o arroz acaba se beneficiando pela bendita da autocalagem, porque a água, como tem pH neutro, né? Ela eleva o pH do solo para 7 e o fósforo fica plenamente disponível. Mas a tendência, o resumo da ópera, por que eu botei esse gráfico aqui? O alumínio, que é prejudicial, que é tóxico para as raízes, a partir de 5,5 para cima, ele despenca, e os nutrientes que nos são importantes, nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enfim, os macronutrientes primários e secundários tendem a aumentar a disponibilidade conforme o pH vai elevando. Então, esse tipo de coisa, eu acho que eu já devo ter comentado isso com vocês, que às vezes o pessoal, nessa função da tomada de decisão para botar calcário ou não, mais uma vez já viu o pessoal
se negar a colocar calcário e aumentar a dose do adubo. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido, porque, na verdade, principalmente pensando no fósforo, que é imóvel, né, ele vai ficar... Tu vai fazer um estoque de fósforo no solo, realmente não vai perder esse fósforo. Ele vai ficar lá, porém, indisponível. Então, vai absorver. É mais ou menos como a gente rasgar dinheiro, né? Então, com certeza. Não faz sentido. Se não ocorrer essa elevação do pH aqui, a gente pode empilhar fósforo no solo lá que a planta vai aproveitar muito pouco, né? Então, entendida essa parte aqui, então deixa só eu anotar aqui o índice SMP para a gente poder olhar na tabela depois. É 5,8. Acho que está até marcado 5,8 na tabela. 6,4. 6,2 e 5,9. Beleza. Sabe que até o índice SMP, como lógico, como é uma área arenosa, né? Realmente a argila bem baixa, o solo de classe 4 tem uma vantagem dessas áreas de vocês, essas áreas de solo mais leve, que ela reage mais rápido, né? Ela tem uma menor capacidade, a CTC, que aparece isso daqui, ó, esse índice da análise aqui, que é a CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Isso daqui, resumidamente, é a capacidade do solo derreter e estocar, armazenar nutrientes. Tá? Esse tipo de solo de vocês tem uma capacidade muito baixa de reter esses nutrientes, porém, tudo que a gente coloca fica mais prontamente disponível. E no caso da correção, para elevação do pH, como ele reage mais rápido, tem menos argila, menos matéria orgânica, que causa um efeito tamponante no solo, que atrapalha a correção do pH, ele acaba, às vezes, com doses mais baixas, corrigindo mais rápido, reagindo mais rápido, e se torna menos difícil. Deixa eu passar isso aqui para cá. Ó. Se torna menos difícil por essa função do solo ser mais leve. Tem a desvantagem dele ter menos capacidade de reter os nutrientes, mas tem a facilidade aí da gente ter uma prontidão nas operações que a gente faz, nas correções que a gente tenta fazer. Eu vou pegar a calculadora aqui, ó. Percebo ali o 5,8 está até marcado e foi por acaso, porque isso é um gráfico que eu tinha usado essa imagem para uma outra explicação que eu tinha dado esses dias. Eu aproveitei o mesmo gráfico e casualmente ele está marcado justamente na área do índice SMP mais baixo que a gente tem ali da área de vocês. Teria que ter botado 2,3, né? Assim, ó, aí é que está o ponto, ó. Vamos chegar aqui, ó. A interpretação está o seguinte, ó. Para elevar para 5,5, que seria ali o mínimo para a gente zerar o alumínio, precisaria de 2,3 toneladas, considerando esse calcário 100% reativo. Tá? Vocês já devem ter visto nas análises que chegam na nota do calcário, vem o famoso PRNT do calcário, que é o poder real de neutralização total. O calcário nunca é 100% reativo, então varia. Tá? Eu não sei se vocês sabem de cabeça aí qual era o PRNT do calcário. Eu acho que era 95, 96. Bastante alto, inclusive. É que a gente pegou um calcário filler, daí eu acho que por isso, né? Ele é mais fino. Ele era um pó, parecia um talco, assim, que era para... Absorção mais rápida. Daí ele ficaria só para essa safra, digamos assim, né? Porque ele já estaria todo no... assim, ó, então, para vocês... na última camada dele. Sim, essa questão da granulometria do calcário... Deve ter aqui. Ele tem uma relação... A velocidade, a reatividade do calcário, que é a velocidade com que ele vai reagir, está diretamente relacionada ao tamanho das partículas. Então, quanto mais fino ele for, como nesse caso do filler, né, ele reage mais rápido, só que ele dura menos tempo, justamente porque ele acaba o efeito da capacidade de reação dele, dura menos tempo. Mas beleza, vamos usar a informação que vocês passaram. 94,8 de PRNT. 95, então. Vai dar pouca diferença, o calcário era bem reativo mesmo. Então, para elevar o pH, com base aqui nesse índice SMP de 5,8, para elevar para 5,5 o pH, precisaria de 2,4 toneladas.
Se a gente for corrigir para 6, que já é o mais ideal, né? Tanto para zerar o alumínio quanto pensando na disponibilidade dos nutrientes, aquilo que a gente olhou ali, já teria que colocar 4, vamos corrigir o SMP também, 4,2 dividido por 0,95, 4,4 toneladas, muda pouca coisa. Então, vocês colocaram praticamente a metade da dose, né? Sim. Embora tenha sido, e eu acho que foi uma opção boa ter usado esse calcário o filler, né, mais fino para velocidade de reação, mas realmente a gente vai provavelmente ter que complementar. Vocês tiraram análise de novo dessas áreas, né, para ver o quanto que elevou? Nós vamos tirar semana que vem. Tá. Não tiramos ainda. E nesse talhão, nos piores a gente colocou mais, e nos que estavam um pouco melhor ou menos pior a gente colocou um pouco menos. Nos 2 do meio a gente colocou 1,2 e nos 2 da ponta 1,8. 1,8. Esse aí foi 1,8, por exemplo. Esse Vou até confirmar. Essa amostra, no caso aí, que está com o 5,8 de SMP aí. Que é a amostra... se eu não me engano, ele é o pior, né? Eu não estou vendo a amostra aqui, mas se ele é o pior, ele foi colocado 1,8. Tá, beleza. Então, vamos considerar aqui, se a gente, mesmo antes da próxima análise, tá? É importante vocês tirarem de novo para ter uma ideia para ter uma ideia, não, para ter uma informação do quanto que evoluiu, mas a gente não chegou nem a colocar a dose necessária para elevar para 5,5. Então, se a gente pensar no 6, pior ainda, né? Então, usaram uma parte da dose que ele deve ter se aproximado do 5,5, como ele era filler, reatividade alta, ele deve estar próximo do 5,5, mas ainda assim requer um complemento de correção. Essa área vai ser soja de novo? Era isso que eu ia dizer, ela vai ser arroz. Então, aí é que tem um ponto interessante. Então, para o arroz, a gente pensando em pH 5,5 para o arroz já tá tranquilo, porque como ele vai passar um período curto de tempo ali no seco, né, e em seguida a lâmina d'água eleva o pH, qual a estratégia para utilizar e até, de certa forma, dar uma economizada tanto financeira quanto operacionalmente? Quando voltar a soja nessa área, inevitavelmente vai ter que se complementar essa calagem, né? Tá? Mas pro arroz, então já dando uma orientação para vocês aí, como se corrigiu para se aproximar de 5,5, para o arroz vai ser tranquilo. Mas é importante tirarem essas amostras agora, já que não vai se corrigir de novo, para quando voltar com a soja já ter a informação mais precisa. Mas isso daí vocês já podem ficar mais tranquilos aí, que para o arroz não vai ser necessário agora. Tá? Dá para a gente dar uma economizada econômica e operacionalmente aí e deixar para... A ideia é fazer ping-pong nessa área? Não, infelizmente não. Essa área ela é arrendada, né? A área de terceiros, e os cortes lá são 2 anos em cada corte lá. É 2 de arroz, aí 2 de pousio, 2 de arroz. Tá, vai ficar 2 anos de arroz, então. Essa safra que essa próxima, mais uma, e depois ela volta. Mais os nossos 47, não. Para soja. Tá, não, mas beleza, porque o que eu ia comentar é que vai arroz, depois volta a soja no ano seguinte, então precedendo a lavoura de soja, faria o complemento dessa calagem. Óbvio que, pensando nas áreas de arroz é mais difícil, mas não é impossível, dá mais trabalho a gente estabelecer uma forrageira em resteva de arroz, para repetir arroz, né? É um desafio, mas a gente tem que tentar se desafiar. Vocês têm feito coisas diferentes aí, e já pensando nessa área, né? Ela, neste momento, agora ela se beneficia, que ela vai ser um arroz em resteva de soja. A área está pronta, é só... Vocês já entaiparam essas áreas, não? 20 hectares, sim, e os 47 não. Que a gente fez antes, né? Qual foi o... porque a gente... É que assim, ó... Lá são esses 47 hectares que a gente fez de soja, 2 anos, ele não está no corte... Ele era uma... Ele não está nesse contrato, digamos, de 2 anos arroz, 2 anos... Ele estava em pousio, esses 47 hectares. E aí agora, no ano que vem, esse corte ele é de 140 hectares e entra todo o arroz nessa área. Então, a gente pegou 10 desses 47 mais 20 hectares, esses 20 hectares estavam em pousio e já está entaipado. E os 47 da soja,
em função de a gente teve problema para mapear, a gente está fazendo com RTK, né? E o pessoal não fez, acabou não conseguindo fazer esses 47 hectares e só por isso que ela não está entaipada ainda, esses 47. Tá, chegou a chover aí, não? Muito pouco, em torno de 10 milímetros no máximo. Tá, então, pela questão da chuva, não vai atrapalhar vocês nos próximos dias. Ela está sendo mapeada agora, não? Ela vai ser mapeada amanhã ou sábado. E aí eu acho que segunda-feira, por aí, nós estamos, segunda ou terça no máximo, nós estamos levantando as taipas. Tá. Eu confesso que para a região de vocês eu não olhei a previsão, mas para nós marca tá chuva bom. no fim da semana. Para vocês. Para nós é para o fim da semana que vem também. Não, tá bem. Alguma coisa. Lógico, a chuva, essa época agora começa as chuvas a entrar pelo Uruguai e vão subindo, né? Para vocês sempre chega depois, né? Mas inclusive a gente está nessa correria aqui na Zona Sul, justamente pensando nessa questão da chuva da semana que vem, né? Algumas áreas que a gente está com o serviço mais adiantado, o objetivo é colocar ureia no azevém antes que chova, e outras áreas que estão um pouco mais atrasadas é terminar as taipas antes que chova. Mas a ideia é trabalhar contra a chuva aí, aliás, para vencer antes da chuva, né? Mas tá, então para a gente arrematar a conversa, ela só não foi entaipada porque está em processo de mapeamento para o RTK gerar as curvas ali. É isso daí. Mas o objetivo é deixá-las prontas. Com certeza. Só falta essa para deixar pronto. Falando em arroz. O resto está tudo pronto. Tá. Daí nessa área, só para a gente concluir esse assunto dessa questão do pH e tudo mais, que eu estava falando, a gente acabou trocando um pouquinho o assunto aqui, mas que eu estava falando da gente se desafiar para, já sabendo que vai repetir arroz sobre arroz, que faz parte do contrato, para na colheita do ano que vem fazer o bendito da colheita no seco, né, para tentar não mexer na área. E isso é um desafio fazer esse processo, mas dá para fazer. Inclusive tem vizinhos de vocês aí fazendo, né? O pessoal da FAD, aquele dia que a gente fez a live lá, o Cristiano falou bastante disso. Faz 5 anos consecutivos que eles conseguem colher sem mexer na área, né? Então estão fazendo plantio direto em arroz há bastante tempo. É difícil, mas é possível. E na região de vocês aí, que a tendência é que, lógico, vocês têm só 24 tem um ciclo um pouco mais longo, vocês não colhem tão cedo, né? Pegando o gancho aí do que o Cristiano falou na live com o pessoal da FAD, como eles têm áreas de pampa, de guri, cultivares mais precoces, eles têm colhido em fevereiro, né? Então essas áreas acabam que, estrategicamente, as áreas que tem que repetir geralmente já são cultivares de ciclo mais precoce, porque são as primeiras a serem colhidas e a probabilidade da gente conseguir colher no seco é mais alta, né? Não é impossível fazer em área de 24, mas quanto mais cedo a gente iniciar a colheita, o conceito é esse, né? Quanto mais cedo a gente conseguir colher, maiores são as chances da gente fazer com que isso dê certo. E o complemento que eu queria falar é que o foco todo dessa fala foi por conta do pH do solo, né? É que assim, a gente pensando em cobertura de inverno, pensando em pasto nessas áreas, para a pastagem faz diferença. E daí para o arroz, que vai ter a lâmina d'água elevando o pH, não vai fazer muita diferença vocês fazerem uma correção agora. Tá? Mas, lógico, se tiver a pretensão de colocar trevo, o bendito do trevo persa nessa área aí, daí faria mais sentido colocar o calcário de novo. Mas dá para trabalhar só com azevém, não necessariamente precisa botar o trevo. O azevém acaba sendo um pouco mais rústico e também vai tolerar um pouco mais esse pH próximo de 5,5 aí. Mas é uma das coisas que, lógico, essa tomada de decisão ela não precisa ser agora, ela pode ser após a colheita do ano que vem, se decidir colocar o calcário já para antecipar, pensando na pastagem também, né? Mas o resumo da ópera, para essa safra agora vocês não aplicam de novo. Daí essa tomada de decisão a gente ganha um tempinho para definir ela, né? Para chegar mais nesse ponto. Eu estou olhando aqui as coisas que eu tinha anotado do resumo da nossa conversa passada, e justamente o último tópico que eu tinha apontado aqui era a próxima safra, que é mais ou menos o que a gente vem falando já, né? Aí eu tinha anotado aqui algumas questões de azevém. Tem um troço que eu anotei aqui, que eu sei que vocês já fizeram, né? Que até a gente falou sobre isso no privado, depois, que é a bendita da dessecação da área da soja antes da colheita, né? Da gente dessecar sujeira e coisa e tal. A anotação que eu tenho aqui, azevém pós-dessecação da caída da folha da soja.
Como é que andou essa função? A gente combinou, isso eu acho que não faz parte daquele primeiro episódio, porque a gente acabou fazendo uma reunião privada depois, né? Mas eu me lembro que vocês queriam dessecar, inclusive, a soja, né? Usar um dessecante para matar a planta de soja, não só a sujeira. E a gente acabou trocando a estratégia, foi dessecado com glifosato para que a gente dessecasse só a sujeira e não matasse a soja. E para isso a gente retardou, na verdade, a semeadura do azevém para que tivesse caído mais folhas de soja, para a entrelinha estar mais exposta e o glifosato fazer um serviço melhor. E a estratégia era semear o azevém depois dessa dessecação. Como é que andou esse processo? Conseguiram fazer? Deu certo? Não deu? Como é que foi? Deu super certo. Não, deu super certo a gente acabou, como tu falaste, a gente acabou atrasando, né, o glifosato, e aconteceu que o vento predominante lá, tu conhece a região, é nordeste, né, e era justamente o vento que a gente precisava para fazer o azevém, para fazer o glifosato. E quando a gente decidiu voar, fez uns 8 dias, se não me engano, de vento sul, leste, sudeste, qualquer coisa que não fosse nordeste. E quando fez, choveu. E quando fez, choveu. Então, acabou que a gente começou a colher num domingo e voou no sábado. A gente voou no sábado de manhã, bem cedo, que foi o dia que a gente conseguiu, que na primeira mudança de vento, e começamos a colheita no domingo. Ali os 2 dias, incomodando um pouco, onde tinha sujeira incomodava, mas não muito, mas a partir do terceiro dia, é impressionante como o glifosato já, mesmo que ela não tivesse completamente amarela, né, de queimada, ele já fez ela secar e murchar e já melhorou muito. Ajudou bastante. Tá, e a área ficou limpa. O objetivo principal, lógico, essa função da colheita também, a gente dessecar a sujeira, principalmente essas gramíneas, era milhã, papoa e capim-arroz que tinha na área, é isso? Perfeito. Ficou limpo, limpíssima, e a gente plantou o azevém de plantadeira, tranquilo. A gente foi colhendo e plantando, né? E deu o tempo certinho. E esse azevém depois de taipar, plantamos o azevém por cima da taipa também. Tá, vamos fazer um resumo, então. Foi feita uma dessecação praticamente no início da colheita, porque o vento não deixou. A estratégia era dessecar uns dias antes para que a planta tivesse já morrendo, né, para inclusive não atrapalhar na colheita, e para que o objetivo era duplo, não atrapalhar na colheita e que a pastagem se estabelecesse no limpo, triplo, na verdade, para não deixar sementar essas porcarias para a lavoura do ano que vem. Então eram 3 objetivos: não deixar sementar, não atrapalhar na colheita e fazer a pastagem se estabelecer no limpo. Tá, então, vamos fazer um resumão. Vocês dessecaram já no início da colheita, foi meio em conjunto, porque o vento não virava, mas ainda assim conseguiram reduzir a dificuldade de colheita e a limpeza da área para o estabelecimento da pastagem funcionou bem. Perfeito. Sim. Perfeito. Limpou perfeito. Plantaram o azevém em linha e depois levantaram as taipas e replantaram as taipas, foi isso? Isso. Perfeito. Com plantadeira ou fizeram a lanço? Daí, a lanço na própria entepadeira. Beleza, show de bola. Tá, isso daí, esse azevém está nascido já. Tá, o azevém está nascido, em linha já bem nascido, e o da taipa está começando a nascer. Já está começando a nascer faz uns 2, 3 dias. Tá, e isso, quando que foi feito isso? Quando vocês terminaram esse processo? A gente terminou o plantio do azevém bem junto com a colheita, só que as taipas acabou atrasando um pouquinho, né, essa função do RTK, mas a gente terminou, hoje é quinta... Semana passada, a gente terminou de fazer ali para terça ou quarta-feira. Está com uma semana e pouquinho de entaipamento e de azevém. Sim, daí a taipa e a ressemeadura do azevém junto com a confecção da taipa. Mas a parte feita em linha, o azevém tá todo nascido, já se enxerga as linhas. Tá todo nascido, ele não tá tão fechado, tem alguns furos em função da seca, né? E mesmo sendo na linha, não choveu, né? A grama do pátio de casa estava morrendo já de seca. Não, tá seco, realmente, para mais do meio do estado para cima. Aí, até ontem eu falava com um amigo lá de Vacaria, tá bem feia a situação lá. Tem áreas de pastagem do cedo que eles estão tendo que ressemear, né? Porque o azevém nasceu e morreu porque
faltou umidade, não conseguiu enraizar e tudo mais, realmente está bem seco. Não, show de bola. E as áreas de soja, agora vamos entender, deixa eu dar uma olhada, eu separei aqui, vamos compartilhar de novo agora, vamos tentar entender as áreas de soja. Na verdade, agora vocês vão fazer um pouco de rotação antes de eu abrir os mapas, que tem a opção da gente olhar para que eu consiga entender visualmente a propriedade também, né? Tá? Então, assim, ó, essa parte que é soja que está virando arroz, são quantos hectares que vai ter de arroz nessa safra agora? Assim, olha, no BOP nós temos que manter aquela rotação que a gente já tinha dito anteriormente. No esquadro, a gente estava com uma proporção, são 185 hectares, e a gente estava com uma proporção de 57 para 123. Então, a partir desse ano, a gente quer fazer meio a meio. Vai ficar 85... Hoje 90... ficou 85, 90 e pouquinhos, mas bem na metade, digamos. Tá, beleza. Dessa área... E a gente pretende ficar fazendo ping-pong daí no esquadro. Tá, assim, ó, para eu entender, como a área de soja era maior, o arroz vai ser 100% em restevo de soja agora. Os 20 hectares do BOP, aqueles não, que estavam em pousio de 2 anos. Mas o resto, sim, vai ficar 47 mais 85 hectares de arroz em cima de restevo de soja e 20 hectares numa área com 2 anos de pousio. Não, beleza, mas na área do esquadro, que é isso que a Aline estava falando aí... Desculpa, então, é isso aí. Tinha 123 hectares de soja e 57 de arroz. Agora, o arroz vai todo... Vocês vão dividir meio a meio, vai ficar 80 hectares de cada cultura, mas o arroz vai 100% em restevo de soja e a soja vai ter uma parte de soja sobre soja de novo. Exato. Esse pouquinho, ponto... 20 e poucos, mais ou menos. Mas é para ajustar as coisas e fazer... É para ajustar. Beleza. Tá. E da área do BOP, daí agora vira arroz e fica 2 anos com arroz, porque faz parte do contrato, é isso, né? Então, exatamente. Vocês vão acabar ficando agora com uma área de arroz maior do que a área de soja. Agora vai virar um pouco o jogo. Vocês estavam com bastante, 170 hectares de soja e 60 de arroz, vamos arredondar os números, e agora vai ficar 130 de arroz aproximadamente e o restante soja. É isso? Isso. Beleza. Exatamente. Tá. Show de bola. Então vamos... né? Só para eu entender, tu falou 130 de arroz no total? É 8. Não, vai ficar... a gente aumentou um pouquinho, né? Vai ficar 95 no esquadro e 70 no BOP. 95 mais 47. Mais 20, eu não botei na conta. Vai ficar 190. Os 20 hectares de área de pousio, a área que não era lavoura, né? Isso. Então, beleza. É os 47 que era soja, mais os 20 de área que estava parada. Então, beleza. Agora sim fechou a conta. Beleza. Bueno, pessoal, então, só para fazer um resumo, né, para o pessoal de casa que está nos assistindo aí, tudo que a gente falou até agora, dessa questão da proporção que ficou definida das áreas, né? Então, para a gente resumir, a área do esquadro, que é a área maior, a gente conseguiu fazer a divisão ali do praticamente meio a meio, inclusive fisicamente, dividia os quarteirões lado a lado para arroz e para soja, né? Para a gente finalmente efetivar o ping-pong dentro dessa área. E no BOP, por questões ali de contrato, ela vira arroz, estava com soja, vira arroz esse ano e fica por pelo menos 2 safras com arroz até voltar à cultura da soja. Então, o nosso desafio, a partir de agora, é manter o ping-pong ali no esquadro, né? E nessa área do BOP, como tem que repetir arroz, fica já a provocação desde agora e essa nossa meta de conseguir colher no seco para fazer o plantio direto na lavoura de arroz, né? E se a gente vai conseguir colocar uma forrageira durante o período de inverno e a necessidade de fazer esse complemento da calagem, tem um pouquinho mais de tempo para decidir, mas são as coisas para a gente pensar agora estruturalmente, né, os próximos passos. E o que fica agora mais imediato para a gente definir seriam as cultivares de arroz e soja e o posicionamento delas de acordo com as áreas, né, a aptidão de cada área, pensando também em questão de fertilidade e irrigação nas áreas de arroz. Mas, enfim, eu acho que a gente já prolongou bastante essa reunião de hoje, essa conversa de hoje. O objetivo principal era fechar os tópicos que a gente tinha deixado em aberto no primeiro episódio, né?
e essa questão dos detalhes aí da sequência, do posicionamento, definição das cultivares, o posicionamento delas dentro desse novo plano, a gente marca uma próxima reunião, uma próxima conversa. Eu acho que por hoje está de bom tamanho tudo que a gente conseguiu avançar aqui. Queria, de novo, agradecer a disponibilidade de vocês e essa troca de informações que é sempre bastante válida e faz com que me provoque, que eu fique pensando, né? O objetivo é bastante esse, principalmente esse. Espero, mais uma vez, ter conseguido colaborar com vocês aí. Com certeza, sim. Esclarecer um pouco mais as questões técnico-operacionais aí que a gente se propõe a colaborar com vocês. Tá bem? Não sei se vocês têm algum questionamento final ou alguma consideração final para fazer, senão a gente encerra por aqui. Não, eu acho que de perguntas eu, pelo menos, não, mas também agradecer pela troca, foi muito boa, sempre agrega bastante. Valeu pela troca de conhecimento. Perfeito, isso aí. Então, ficamos com essas questões. E até a próxima. Questões em aberto aí para definir na próxima reunião. Valeu, então, pessoal. Tá bom, então. Tchau. Um abraço. Até mais. Até.